Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Dia da Comunidade Luz Divina. Com alegria, com boa disposição, ore comigo neste dia de terça-feira ao Senhor dos Senhores, ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Redentor, ao nosso Senhor, ao Senhor da vida, aquele que dá sentido à sua existência, com ideias claras e distintas. Coloca-te em oração conosco. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vem viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. A continuação do Evangelho de ontem. Naquele tempo comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que de tudo o que estáis a ver não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-os ainda: há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino, haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor vai dando força ao nosso intelecto, ao nosso coração, a nossa estrutura mental, psicológica, emocional, afetiva. E exatamente neste sentido, e também vai dando consistência à nossa relação com o autor da vida, Jesus Cristo Senhor. É importante nós percebermos que estamos num tempo em que muitas vezes ouvimos falar do fim do mundo, ouvimos falar de tempos difíceis, ouvimos falar de catástrofe, de guerra, ouvimos falar de tantas situações e com os meios de comunicação, tal como temos hoje, estamos na era digital, a informação em veloz e aquilo que está a acontecer na Europa, pode-se ver já em África, o que está a acontecer em África, vê-se na América, o que está a acontecer na América, vê-se na Ásia, na Oceania. Ou seja, há uma rapidez, uma velocidade da informação como nunca a tivemos antes. Isto é uma verdade. Nem no tempo do Império Romano, com as suas estradas imperiais, se funcionava nesta velocidade da transmissão da mensagem. Mas a verdade é que neste contexto em que nós temos a informação de um homicídio que acontece na China, de uma situação que acontece na Patagónia, outra situação que acontece em Cairo, outra situação que acontece em Nairobi, outra situação que acontece ou seja, nós temos a informação toda. Mas a verdade dá-nos a impressão de que o caos é maior do que há 50, 20, 30 anos. É verdade que estamos também num período de degradação moral, de falta de valores, em que o respeito pelo pai, pela mãe, pelos professores, pelas autoridades em geral, é verdade que este respeito, esta maneira de ver a sociedade, não existe mais nos nossos dias, ou existe
de um grupo muito menor. Mas ainda assim, caro irmão e cara irmã, aproveitando este texto do Evangelho, nesse contexto de guerras, catástrofes e situações difíceis, nós vemos e assistimos hoje a um grupo de cristãos que vive muito focado na questão do fim. E eu gosto desse texto, porque é claro aquilo que Jesus diz. Ou seja, quando virdes, haverá grandes terremotos, epidemias, vários lugares, fomes, haverá, ou seja, sinais, mas não será logo o fim. Porque a palavra de Deus é clara e ela deve ser lida no contexto, ou seja, deve ser lida na totalidade para a compreensão de uma temática específica. Devemos compreender a temática dentro de toda a Sagrada Escritura. Portanto, Jesus é claro que ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que o Senhor virá. E você me pode perguntar, mas Padre Miguel, então o Padre Miguel com isso quer afirmar que não haverá destruição e que Deus não virá julgar este mundo? Não, não é isto. O Senhor virá, porque por outro lado nós temos dois extremos. Hoje assistimos a dois extremos. Por um lado temos aqueles que pregam o fim e já sabem quando é que será e o que é que nós temos de fazer e aonde temos de ir. Temos aqueles que criam, inclusive, uma divisão dentro da Igreja, um cisma, a maneira de Lutero e não uma construção da unidade, a maneira de São Francisco de Assis. Por outro lado, temos também aqueles que desvalorizam toda a mensagem de Jesus. Não existe o fim não será, é apenas uma linguagem metafórica, é apenas uma parábola, é apenas uma analogia, que nada disso acontece. São os extremos, são literalmente os extremos. Só para dar um exemplo, alguém um dia questionou-me: Padre Miguel, você tem a obra de São Pio X? Sim, tenho o Catecismo de São Pio X. Porque aquilo que está no Catecismo de São Pio X continua a ser válido hoje. Ou seja, existe, dentro da teologia, pelo menos a teologia que estudei em Roma, existe um processo de continuidade. E é verdade, você me podia dizer, sim, mas também existe um processo de descontinuidade. Sim, mas aquilo que ali está no Catecismo continua a ser válido. Ou seja, e ao lado, e por isso, junto ao Catecismo de São Pio X, que está aqui, tenho aqui deste lado o Catecismo da Igreja Católica, o recente, o atual, e tenho aqui em cima o Catecismo da Igreja Holandesa. Portanto, nós temos de ter essa capacidade de ler. Ou seja, não sou adepto do Catecismo da Igreja Holandesa, mas estudo, leio e vou vendo, partilho e transmito os ensinamentos de São Pio X, transmito e ensino aquilo que o Catecismo da Igreja Católica ensina. E esta é a realidade. O que é que eu pretendo dizer apenas e para terminar? Meu irmão e minha irmã, ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que o Senhor virá, mas Ele virá. Ele virá e há de julgar este mundo, este mundo será julgado pelo Senhor. E conhecemos todos a parábola contada por Jesus, se a memória não me engano, no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz, contando uma parábola, nesta divisão, ou seja, na parábola do juízo final, São Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, sentar-se-á então no seu trono de glória. Perante ele reunir-se-ão todas as nações, e ele apartará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas, à sua esquerda os cabritos. Então, ou seja, a questão do julgamento, a questão da vinda de Cristo é uma realidade, é inegável, é incontestável, porque Cristo fala diversas vezes desta realidade. Agora, muitos querem negar a palavra do Senhor, fazendo um coquetel da palavra do Senhor. Aquilo que convém, aceitam, aquilo que não convém, não se aceita. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, lido dentro da tradição da Igreja. E então nós chegamos realmente à compreensão daquilo que é a mensagem do Senhor. Meu irmão, minha irmã, qual é a mensagem que eu tenho para ti hoje? Viva a maneira de São Luís Gonzaga. Viva aqui como se vivesses na eternidade, para que quando o Senhor chegar, tu estejas pronto para ir com Ele. Não estejas à espera do fim, da destruição. O mais importante é amar o Senhor. O fundamento da nossa relação com Deus não está no fim, não está na destruição, não está na perseguição. O fundamento da minha relação com Deus
Está no amor que Deus tem por mim e no amor que eu procuro cultivar dentro de mim, porque Ele amou-me primeiramente para que eu pudesse amar também. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.